Professor Max Engler aqui, e dando continuidade ao nosso curso de regionalização do Brasil, a gente falou na última aula sobre os aspectos naturais da região Nordeste. Agora, eu chamo você para que nós continuemos falando agora sobre as estruturas do aspecto econômico. Primeira vez que eu errei. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre regionalização do Brasil. Na última aula, nós falamos sobre aspectos naturais da região Nordeste, e nesse momento nós entraremos neles, nos aspectos humanos, demografia, estrutura de povoamento, o que aconteceu na região Nordeste para que nós tenhamos a ocupação atual que nós temos nessa região. Bom, a primeira coisa, eu gostaria que você se concentrasse nessa estrutura de visualização aqui, ó, por favor. Colocando aqui, ó, você vai olhar, tá, as cidades mais iluminadas, tá? Então, isso aqui é uma visão de satélite à noite, tá? Então, você vai ter aqui Natal, João Pessoa, Recife, as capitais do Nordeste. Perceba que elas estão mais iluminadas. Significa que você tem aí uma maior quantidade de infraestrutura, você tem uma maior urbanização e, consequentemente, maior quantidade de pessoas. Lembrando que essas pessoas se encontram aqui, grande parte da população mundial, basicamente metade da população mundial, se encontra no litoral. E no Nordeste, por diversas características naturais que nós temos, também é assim. Grande parte se encontra aqui na chamada Zona da Mata. Tudo bem? Vamos lá. Características gerais. São 9 estados, tá? 9 estados nessa região. Grande variedade de aspectos naturais, como nós vimos na última aula. Isso faz com que eu tenha 4 sub-regiões por conta dessa divergência, né? Essa diferenciação de aspectos naturais entre elas. É a região, a primeira região onde os portugueses chegaram, exploraram, né, e tomaram grande parte do que nós tínhamos de aspectos naturais nesse país. Bom, então a região pioneira, a primeira delas, foi colonizada pelos europeus. Ciclo açucareiro, né? O Brasil funciona em termos de ciclos econômicos, é importante entender isso. Os primeiros ciclos econômicos, o ciclo econômico do pau-brasil, que era só retirar, que os portugueses faziam aqui, a ideia era simplesmente exploração. Depois que eles basicamente acabam com o pau-brasil, eles vão seguir para uma outra cultura, que é uma cultura rápida de plantio, que é a questão açucareira, né? Rápida de plantar, rápida de colher, né? Já se fazia as queimadas naquela época e já plantava em sequência. Então nós iniciamos o ciclo açucareiro nessa região nordestina aqui, tá? Esse ciclo açucareiro foi muito responsável pelo grande povoamento inicial dessa região. Por quê? Trouxe muitos europeus com a vinda lá nas capitanias hereditárias e sesmarias em toda essa região e junto, né, um dos períodos, o período mais catastrófico da história brasileira, o período aí do tráfico negreiro, período escravocrata no país. Então, vinda de europeus e vinda de escravos vindo da África, né, chegaram ao país e principalmente na região do Nordeste. Então, você tem um grande povoamento inicial, além das comunidades indígenas que já se tinha lá. Então, o início do povoamento no Nordeste começa realmente com um povoamento europeu aqui, português, que é de exploração, e depois eles continuam no ciclo açucareiro com a vinda também dos escravos, daqueles que foram escravizados na África, tá? Possui o clima mais seco do país, como a gente viu, aqui na região do Sertão, tá? E isso interfere muito na ocupação da região, porque viver numa área sem água, uma área sem vegetação, com um sol para cada um, né? E uma área com péssimas condições de solo, né, para plantio, você tem pouca população nessa região. É a segunda região mais populosa do Brasil, ela vai perder somente para a região sudeste. As maiores cidades dessa região, Salvador, Recife e Fortaleza, né? Uma área com mais de 1.554.000.000, né, de quilômetros quadrados, responde a 18% do território brasileiro. Tem uma população em 2019 pelo IBGE de 57 milhões, vamos colocar aí por volta de 58 a 59
milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 36,72. Lembra quando a gente comparar lá com a região norte, que a gente viu nas últimas aulas, que era 4, né? 4,6 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui a média é de 36,7. Lembrando que média, gente, média é fria. É complicado pensar em média. Eu tenho R$100. O professor Jean tem 0. Na média, nós dois temos quanto? 50. Ou seja, eu não tenho 50 e nem ele. Eu tenho 100, ele tem 0. Então tem que tomar cuidado com a média. Por quê? Essa é uma boa questão de vestibular. Te jogar a densidade demográfica da região nordestina e te perguntar se essa densidade demográfica representa de forma homogênea as características das sub-regiões. Não, porque eu vou ter na Zona da Mata e no Agreste, que vai dar um suporte ali para a Zona da Mata, as maiores concentrações de população, principalmente nas capitais. E o sertão, principalmente o sertão, com vazios demográficos por conta da dificuldade de ocupação em decorrência desses aspectos naturais, e o meio norte, que é uma área mais de transição, chegando também na floresta amazônica, que faz com que eu tenha algumas dificuldades de ocupação também. Então, não é de forma homogênea essa ocupação. Então, tome cuidado, que esse número aqui de densidade demográfica você precisa ficar atento, porque muitas vezes vai ter esse pega para que você fale dos aspectos naturais, mostrando por que aquele número não pode representar, por exemplo, o sertão nordestino. A mesma coisa com o IDH. Um IDH relativamente alto, né? Passou de 0,7, mas a gente sabe que quando eu olho para o sertão, esse número vai cair bastante. Então, tomar um pouco de cuidado com os índices, tá? De modo geral, porque muitas vezes eles não representam toda a região. Ok? Então, 40% da população se concentra onde? Onde grande parte da população vai se concentrar? Nas melhores condicionantes ambientais. Zona da Mata. Migração do sertão e do Agreste para a zona da Mata. Isso aqui é fantástico. Esse termo aqui é bom. Transumância, né? Que é a migração que você vai fazer principalmente a trabalho. Transumância é a migração a trabalho. Então, você sai do Agreste, mas principalmente do sertão nordestino, e se dirige para a Zona da Mata na época de alta temporada. Né? Então, o cara trabalha aqui, às vezes tem um rebanho, né? Ele é pastor aqui de cabras nessa região, e aí ele vem aqui para a Zona da Mata durante a alta temporada para trabalhar de garçom, trabalhar de pintor, trabalhar de motorista, porque aqui tem mais oportunidade de empregos nesse período. E depois ele volta. Então, ele tem uma residência fixa, mas ele faz a estrutura de trabalho. Ele passa uma temporada a trabalho. Isso acontece muito. Muitos nordestinos também vão sair dessa região e vão trabalhar e vão vir em época de colheita para o Sudeste. Vão fazer toda essa transição, essa migração a trabalho, para fazer, por exemplo, uma colheita de café, uma colheita de laranja. E aí eles retornam depois de uma temporada. É diferente da migração pendular, é importante falar isso. A migração pendular, ela também é a trabalho, mas ela acontece de forma diária. O cara mora em Jundiaí, vai a São Paulo a trabalho e volta ao final do dia, como um pêndulo. A transumância é uma migração que ocorre em épocas de temporada em decorrência de processos de trabalho. Então, a migração movida a trabalho, em que você se desloca de uma região para outra, né? Pode ser de uma distância curta, uma distância maior, mas que você passa um determinado tempo nessa região. Então, essa é o conceito de transumância. Esse conceito de transumância, ele também vai aparecer, que é importante você saber, não é exclusivo aqui da região Nordeste, tá? Ele vai aparecer em algumas áreas lá do Oriente Médio também, que vai ter complexos parecidos com essas estruturas climáticas aqui, tá? Então, os pastores vão, na época do inverno, eles vão descer a montanha e na época do verão eles vão subir a montanha. Quando tem o degelo, as águas ficam descongeladas na região mais alta e o clima fica mais ameno. Então, transumância é fazer uma migração por trabalho, tá? Muitas vezes em decorrência de condições climáticas, mas que você vai em uma temporada à busca de algum tipo de trabalho. Eu tenho aí o êxodo rural, né? Então, muita gente saindo do campo e se dirigindo para a cidade de forma descontrolada, né? Por condições ruins de vida que eu tenho
nessa região, e a chamada mecanização do campo, que aconteceu no Brasil a partir dos anos 60 e 70, causou essa urbanização desregulada, principalmente para as capitais, tá? Então, 6 das 9 capitais se encontram na Zona da Mata. Isso faz com que elas sejam polos atrativos, né, que funcionem como um imã de trazer a população para o lado delas. Então, essa grande quantidade de pessoas, você tem uma grande oferta de mão de obra, muitas vezes desqualificada, e uma mão de obra que não consegue, muitas vezes, emprego, vai para as periferias, urbanização, você tem aí favelização, problema de infraestrutura, problema de mobilidade, as grandes mazelas das metrópoles brasileiras. Combinado? Então, aqui o mapa da região nordestina, as 4 sub-regiões, aqui o mapa da ocupação delas e aqui as principais características dessa região. Assim se deu o povoamento e assim se encontra os aspectos humanos da região nordestina. Na próxima aula, nós falaremos sobre os aspectos econômicos da região do Nordeste. Grande abraço do professor